Olá, meus amigos, graça e paz a toda a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fred e hoje quero falar sobre esperança. O título da nossa mensagem hoje é Esperança Viva é Esperar no Senhor. Não sei qual é a sua esperança, não sei onde está a sua esperança, não sei em que você tem esperado, mas sei que com a ajuda de Deus, com a graça divina nos dada e com a mensagem desta noite, você pode solucionar muitos dos seus problemas enfrentados no seu dia a dia. Então vamos abrir nossas Bíblias nesta noite, lá em Salmo 27, 14. Livro de Salmo 27, 14. Esperança viva é esperar no Senhor. E vamos ver o que o salmista nos deixa registrado lá no livro dos Salmos 27, verso 14. Diz assim, o verso 14 do Salmo 27. Espera pelo Senhor, tem bom ânimo, e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Vamos orar? Pai, o Senhor que é o nosso Criador, o Senhor que é o nosso Redentor, aquele que tem edificado, Senhor, os nossos lares e tem cuidado, Senhor, de nós em todos os tempos. Queremos, Deus, antes de adentrar ao teu recinto, pedir perdão pelos nossos erros. Nós que falhamos, nós que erramos, nós, Senhor, que somos imperfeitos, pedimos perdão a Ti, Senhor, por toda e qualquer falha que nós temos cometido diante do Senhor e com o Senhor. E Deus, queremos clamar também pela intercessão do Teu Espírito, que Ele possa, Senhor, usar do pregador, usar da mensagem, usar, Senhor, desta ocasião que nós estamos tendo aqui nesta noite, para falar ao coração de todo aquele que receberá esta mensagem. Que a mensagem seja frutífera em cada coração que a ouvir e a aceitar. Nós oramos ao Senhor, na dependência do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Esperança viva é esperar no Senhor. E não é à toa que o salmista, ele traz para nós uma grande revelação na palavra do Senhor, quando ele diz que espera por quem? Pelo Senhor. Tem de bom ânimo e fortifique-se o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. 2 vezes ele aparece nos encorajando, nos exortando a esperar pelo Senhor. E aí ele vai direcionar o nosso entendimento para aquilo que realmente acontece conosco. Porque quando nós estamos desanimados, quando nós estamos fracos, às vezes nós perdemos também a nossa esperança. Nós deixamos com que o problema ele tome conta do nosso coração. E raramente nós vamos nos achar fortificados se não estivermos esperando no Senhor. Raramente nós teremos um bom ânimo se as coisas não estiverem indo conforme nós desejamos e planejamos. E hoje nós queremos então falar da esperança no Senhor. E a palavra esperança significa expectativa que tem na concretização daquilo que se deseja. Então, a esperança é uma expectativa que nós temos na concretização, na realização daquilo que nós estamos desejando. Eu não sei o que você tem desejado, mas independente do meu e do seu desejo, eu quero dizer que no Senhor a nossa esperança, ela não é vazia, ela não é em vão, é uma esperança viva. E o termo esperar, como diz aqui, espera pelo Senhor, e depois diz, espera, pois, pelo Senhor. Esperar
né, o verbo transitivo direto aqui significa ter esperança em, ou seja, em algo, em alguma coisa, em algum lugar, em algum pensamento, e aí varia a conotação aqui. Mas um exemplo que nós podemos trazer aqui é: espero em encontrar você amanhã. Então eu não tenho a certeza que eu vou esperar você amanhã, mas eu estou com uma expectativa de que esse desejo ele venha se concretizar no dia de amanhã. Ou também, o termo esperar significa ficar e estar à espera de algo, de alguma coisa, de alguém, ou de coisas que nós queremos que aconteça em nossas vidas. Então hoje nós queremos falar de esperança no Senhor. E para falarmos de esperança no Senhor, ainda que o texto, o salmista, no 27, verso 14, traz para nós que a ideia é que nós devemos esperar e esperar no Senhor. Já é bem suficiente. Nós queremos ir para um texto bem conhecido na palavra do Senhor, que fica lá em Isaías. Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40, versículo 30 e 31. Isaías 40, 30 e 31. Então, ainda que o termo significa esperar em ou estar à espera de, nós precisamos entender também que esse termo ele vai aparecer demais na palavra de Deus. Em muitas passagens, em muitos textos, nós vamos ver exortações diretas para a minha vida e para a sua vida com relação a esperarmos no Senhor, nas coisas do Senhor, e não esperarmos no homem, não esperarmos na sociedade, não confiarmos naquilo que está ao nosso redor. E lá em Isaías capítulo 40, quando nós pegamos ali do versículo 12 em diante até o versículo 31, esses versículos aqui, eles ressaltam a sabedoria, a majestade, a glória, o poder do Deus Criador, ou seja, os atributos do nosso Deus, mas verdades estas que deveriam inspirar o povo de Deus a confiar no seu Deus. Verdades essas que deveriam esperançar o povo do nosso Senhor Deus a confiar plenamente nele, a confiar de uma forma cabal, de uma forma plena no nosso Deus, porque ele é Deus e ele ainda existe. Mas, no finalzinho do texto, depois que Isaías ressalta, enaltece o nosso Deus, engrandece o nosso Deus, demonstra ele como Criador, como majestade, como soberano, ele simplesmente vai exortar o povo daquela época, assim como eu e você, em dois versículos muito, muito profundos da palavra do Senhor, que é Isaías capítulo 40, versículo 30 e versículo 31. E aqui nós vamos aprender algumas promessas que nós temos quando nós esperamos no Senhor. Então diz assim, os jovens, falando de uma pessoa que está ainda na flor da idade, ainda tem todas as suas faculdades, o seu corpo funcionando perfeitamente, mas diz que os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Em outras palavras, independente, irmãos, de qual é a nossa idade, qual é a nossa experiência, nós somos pessoas totalmente, nós somos muito sujeitos à fraqueza, sujeitos ao fracasso, sujeitos ao desânimo, sujeitos à fadiga, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças.
sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Então, meus irmãos, eu quero ressaltar nesta noite que todo aquele que espera no Senhor, esperar significa ter esperança em, ou ficar à espera de algo, ou estar à espera de algo. Então, se nós esperamos no Senhor, o que esses dois textos têm a nos ensinar? Muitas promessas que devem se cumprir e ser reais nas nossas vidas. A primeira promessa é a concretização da força divina, da força que vem no Senhor, a força que vem do Senhor, a força que Deus, só Deus, tem a me dar e dar a você, mesmo em tempos de fraqueza, mesmo quando nós estamos cansados, mesmo quando nós estivermos passando por qualquer necessidade, problema ou tribulação. E nós precisamos entender que quando nós confiamos no Senhor, quando nós esperamos no Senhor, nós não vamos ficar titubeando a nossa fé. Nós não vamos ficar oscilando na fé. Eu espero pelo Senhor. Essa esperança é sinônimo de confiança. E uma confiança plena que Deus, Ele vai agir na minha vida. De que Deus prometeu agir na minha vida e na sua vida. Isso é mesmo quando nós estamos passando por algum problema. E quando nós chegamos ali em Naum está depois do livro de Miqueias, Naum, capítulo 1, olha o que a palavra do Senhor tem a nos ensinar ali. Naum, capítulo 1. Naum, capítulo 1. Não sei o quanto você tem confiado em Deus, não sei o quanto você tem esperado no Senhor, mas eu quero te dizer, está cansado? Espere no Senhor. Está com fraqueza? Espere no Senhor. Está no sofrimento? Está passando por privações? Não deixe de esperar no Senhor, porque Ele é a nossa esperança. E Naum, capítulo 1, versículo 7, a palavra de Deus diz que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia. Então, olha, o Senhor é bom e a fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Irmãos, nós temos essa certeza de o Senhor ser bom, de o Senhor, Ele ser a nossa segurança no dia da nossa angústia, da nossa aflição, mas acima disso, a palavra do Senhor diz que Deus conhece aqueles que se refugiam nele, aqueles que guardam pelo Senhor, aqueles que aguardam a sua esperança no Senhor. E eu e você precisamos aprender, assim como Paulo, quando ele estava preso ali em Roma, quando ele cita para nós lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, e às vezes você vê muitas pessoas citando esse texto, mas não compreende o contexto da carta, não compreende a dinâmica da revelação trazida até nós. É muito bonito a gente citar Filipenses capítulo 4 e dizer que, capítulo 4, versículo 13, que tudo posso naquele que me fortalece. Mas eu quero perguntar para você, será que realmente você pode tudo naquele que te fortalece? Você pode tudo? Significa que eu posso passar por qualquer privação, porque Deus me fortalece. Eu posso estar passando por qualquer angústia, porque Deus me fortalece. Eu posso ser privado de muitas coisas nesta vida, porque Deus me fortalece. Mas no fim de tudo, quando Paulo diz, alegrei-me no versículo 10, sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovades ao meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Aí ele diz no versículo 11, algo que talvez a gente precise aprender na passagem.
Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, né? Você sabe ser humilhado? Como também ser honrado. Tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Aí ele vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Meus irmãos, o que eu quero dizer para você, o que Deus tem a nos dizer, é que quando nós esperamos no Senhor, a concretização que vai se realizar na nossa vida não é Deus fazer tudo aquilo que nós queremos, ou tudo aquilo que nós pedimos, ou tudo aquilo que nós necessitamos. Não, pelo contrário, nós estamos falando da força divina. Paulo, mesmo encarcerado, ele estava demonstrando a sua alegria, a sua satisfação na carta aos Filipenses, mostrando que como ele estava feliz em ver aquele povo cuidando dele. Mas ele está dizendo, olha, a minha alegria não está baseada no arroz e no feijão que está caindo dentro da minha casa. Não está no auxílio que eu estou ganhando do governo. A minha alegria, ela não se baseia nas circunstâncias ao meu redor. A minha alegria se baseia na força divina que está presente comigo 24 horas. É isso que eu preciso ter, irmãos. É isso que você precisa ter. A concretização deste fato. Fato este que muitos de nós, infelizmente, não conseguem enxergar, não conseguem sentir, não conseguem ver a realização, porque não esperamos no Senhor. Em segundo lugar, os que esperam no Senhor têm as seguintes promessas. Em primeiro plano, nós vimos a força divina, que vem de quem? Do Senhor. Em meio a tribulações, dificuldades, fraquezas, provações. Em segundo plano, nós recebemos do Senhor a capacidade de nos elevarmos diante das dificuldades, das tribulações. Uma coisa é, você recebe o auxílio divino, você recebe a força divina, você recebe do próprio Espírito Santo. Irmãos, uma força que não é sua, que é do Senhor, para você passar por isso. Mas essa força, ela vai te ajudar a você não viver no mesmo patamar do que os problemas que são reais, das dificuldades que são reais, de tantas tribulações que nós, seres humanos, enfrentamos, que são reais. Ser crente, crer na palavra de Deus, não é sinônimo de ser privado de coisas ruins acontecer. Não, pelo contrário. Quando nós olhamos, irmãos, todo o contexto da palavra de Deus, nós vamos ver que todos os homens do Senhor sofreram. Todos os homens. Todos, irmãos. Todos. Se você pegar de Noé, se você pegar de Abraão para frente, você ir até os apóstolos, você vai ver que todo servo fiel de Deus sofreu. Todo servo do Senhor não foi privado de passar por tribulações, de passar por dificuldades. Mas muito nos admira em nossos dias, dentro do nosso contexto, da nossa atualidade, nós vemos crentes que não querem passar por provações, não querem passar por dificuldades. Mas saiba de uma coisa, quando eu espero no Senhor, a Bíblia ela nos ensina que a esperança no Senhor vai nos fazer nos elevar acima das nossas dificuldades. Então, ao invés de nós ficarmos olhando para o altar das dificuldades e estarmos focados em nossos problemas, nós vamos olhar para Deus. Nós vamos encarar os nossos problemas que são reais, os nossos problemas que estão aí acontecendo com uma ótica diferente, uma ótica bíblica,
uma ótica espiritual, uma ótica como filhos de Deus, que sabem que Deus, em momento algum, vai nos abandonar, como diz lá em Naum. Ele nos conhece e Ele é o socorro na tribulação. Então, irmãos, nós precisamos aprender a esperar no Senhor. E esperar no Senhor significa confiança. E uma confiança que deve fazer com que eu e você não saiamos de cabeça baixa diante de uma derrota. Porque isso pode acontecer na minha vida e na sua vida. Mas quando nós esperamos no Senhor, nós somos como o salmista diz lá no Salmo 125, versículo 1. Abra lá a sua Bíblia, Salmo 125, verso 1. Olha que maravilha, o que a Bíblia diz a respeito de uma fé, de uma confiança em Deus. Aquele que espera em Deus, irmãos, ele é diferente do que aquele que finge esperar no Senhor, ou finge confiar no Senhor. A Bíblia diz no Salmo 125, versículo 1, que os que confiam no Senhor, confiam em quem? No Senhor. Esperam em quem? No Senhor. São como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Irmãos, se nós olharmos ou entendermos a questão do Monte Sião, é um monte gigantesco, rodeado de outros montes. E ali, irmãos, esse monte, ele é tão gigantesco, colossal, que para o salmista, ou para quem escreveu o Salmo, ele entende uma coisa, que ao redor de Sião, irmãos, as coisas podem acontecer, os montes podem se abalar, coisas podem ser movidas, mas quando ele olha para o monte de Sião, ele entende que aquele monte é um monte inabalável. Não tem como você mexer com a estrutura deste monte. E assim deveria ser na minha vida, assim deveria ser na sua vida, que crê no nosso Senhor Jesus Cristo. A nossa fé, a nossa confiança deveria ser a tal ponto de jamais alguma pessoa que nos conhece e sabe da nossa fé, da nossa crença, ela nos ver abalado. Por quê? Porque nós confiamos no Senhor. A nossa esperança não está aqui, a nossa esperança está no Senhor, a nossa esperança está em Deus, está no céu. Então, Paulo diz que se a nossa esperança, ela está limitada, ela se limita a esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes dessa terra. Então, a minha esperança não pode estar aqui, não pode estar naquilo que Deus vai me dar aqui. A minha esperança deve estar no Senhor e naquilo que Ele tem prometido fazer na minha vida e com a minha vida. É diferente de eu esperar algo ao meu redor do que eu esperar algo em Deus para que Deus faça acontecer. Irmãos, eu quero dizer para você que a Bíblia lá em Isaías, o profeta está nos comparando como a águia. E eu não sei se você tem a compreensão aqui, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águia. Então, renovar as forças subir com asas como a águia, correr e não se fatigar. A águia, irmãos, ela era bem conhecida no Oriente Médio, principalmente quando nós falamos ali da Palestina, irmãos. Tinha duas espécies de rapina. Águia, que era a águia imperial, ainda encontrada, e a águia de ouro. Mas esses animais, a própria palavra, tanto no hebraico quanto no aramaico, traz para nós uma conotação sobre esses animais, ou o significado desse nome, o significado do nome águia ou deste animal, que significa força, significa poder e significa agilidade. Então, quando Deus ele compara aquele que espera nele como a águia, é aquela pessoa que tem força,
é aquela pessoa que tem poder, é aquela pessoa ágil, não é aquela pessoa desanimada, aquela pessoa cabisbaixa, não é aquela pessoa deprimida, não é aquela pessoa desconfiada. Por quê? Porque essa pessoa, o seu poder, como eu falei, é divino, a sua força é divina. E a sua agilidade não é porque tudo ocorre bem na sua vida, pelo contrário, é porque Deus renova as suas forças dia após dia. É o Senhor que está fazendo isso na minha vida e na sua vida. Então, irmãos, a águia, se nós pararmos para entender o contexto dessa ave de rapina, nós vamos ficar muito impressionados em saber como que a própria águia, ela cria, ou ela já aprende a vida em meio a dificuldades. Quando nós falamos de um filhote de uma águia, porque águias constroem os seus ninhos, os ninhos delas são muito protegidos e geralmente ficam em penhascos, em grandes montanhas ou então em grandes árvores gigantescas. E elas criam, fazem ali o seu ninho, e o ninho da águia é interessante que é um ninho bem grande, bem fofinho, bem aplumadinho, só tem um porém. A águia, ela faz o seu ninho com camadas, e na camada baixa, ela coloca ali gravetos, espinhos e um monte de coisas pontiagudas, e depois a águia vem forrando o seu próprio ninho com a sua própria plumagem, com penas, para ficar bem fofinho. Mas para quê? O que a águia, a mãe águia, ela quer fazer com o seu filhote? Ela quer levar ele a entender que com a dificuldade que ele vai passar, ele vai descobrir aquilo que ele ainda não experimentou. Porque à medida que o filhote ele vai engordando, ele vai crescendo, ele vai ficando pesado. Então, aquela pelugem, aquela plumagem começa o quê? A afundar. E começa-se então a aparecer os espinhos do fundo do ninho. Mas qual o propósito disso? A águia quer que o seu filho voa, que ele simplesmente saia do ninho e vai experimentar agora algo que Deus preparou para aquele filhote, que é a sensação do voo, que é planar, né, com auxílio do nosso Deus. E sabe, meus irmãos, talvez eu e você, nós encaramos as dificuldades da vida com uma ótica incrédula. Não com a ótica de Deus, porque toda dificuldade que nós passamos deve nos remeter a voar. Mas não voar para qualquer lugar, a nos levar a planar, né, sobre as asas do nosso Deus e deixar com que Deus segure a nossa vida. Então, eu quero que você aprenda com o exemplo da águia. E como a Bíblia está dizendo aqui, que o que espera no Senhor renova as suas forças. A águia, irmãos, eu dei o exemplo do filhote, né, que é no meio da primeira dificuldade que ele vai enfrentar, que ele vai experimentar aquilo que ele ainda não experimentou. Talvez nós estamos focados no problema, nós estamos focados no espinho, nós estamos focados na altura, mas nós ainda não aprendemos o mais importante desse exemplo. Que Deus, irmãos, Ele quer que a gente haja por fé e que nós possamos esperar no Senhor. Amém? E eu quero também falar aqui da águia sobre o seu bico. Então, quando a águia ela aparece nos textos bíblicos, ela já aparece como força, como poder e como velocidade, agilidade. Mas a águia, para quem não sabe, chega certo tempo que a águia ela começa a envelhecer. E o seu bico ele começa a trincar, a rachar. Então a águia ela faz o seguinte, ela pega o seu bico e ela começa a remeter, a bater o seu bico contra o penhasco, contra a rocha, para que o bico da águia ele venha se quebrar totalmente. Mas para quê? Com qual objetivo? Qual o propósito? À medida que a águia
ela quebra o bico, e aquele bico velho, ele se desfaz, outro bico, um bico novo, um bico zerinho, nasce nessa ave de rapina. Isso sem contar, irmãos, quando ela começa a perder as suas penas, já na sua velhice, e ela começa a não ter mais tanta penugem como ela tinha. Ela simplesmente, ela se lança ao mar a toda velocidade e ela mergulha em alto mar. Mas para que isso? Para que toda a penugem velha se arranque no mergulho e outras penugens novas possam aparecer. Talvez eu e você temos muito a aprender com esse texto, com a águia do texto, porque muitos de nós, irmãos, não temos esperado no Senhor. Então nós não vamos ver o renovo de Deus, nós não vamos ver as forças do Senhor. E nós também, em terceiro plano, nós somos, além de recebermos força divina, de nos elevarmos aos problemas da nossa vida, nós somos capacitados, como diz aí no texto, a correr espiritualmente sem se cansar. Irmãos, assim como o apóstolo Paulo, ele fala para nós, ele está sempre ali trazendo a imagem de um atleta, nós precisamos aprender a correr na fé. O nosso problema é que talvez nós aprendemos a engatinhar na fé e nós ficamos satisfeitos em engatinhar na fé. E nós não queremos andar na fé, nós não queremos desenvolver a nossa vida na fé. Nós simplesmente nos acostumamos a ser bebês na fé, engatinhadores da fé. Irmãos, a fé, ela foi nos dada com o propósito de ser usada, de ser executada. A fé, ela vem do Senhor, né? Nós a exercemos, nós recebemos algo do Senhor para agora compartilhar com o Senhor esta fé. Mas às vezes o que parece é que nós perdemos a fé, nós perdemos a esperança, nós perdemos a confiança em Deus. E quando nós olhamos lá para Hebreus, capítulo 12, vamos lá, Hebreus capítulo 12. Hebreus, está lá no finalzinho da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 12, diz assim o texto: portanto nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçamo-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olha, irmãos, o autor de Hebreus, ele está dizendo que quando nós olhamos para o capítulo 11 de Hebreus, nós podemos ver, lembra todas aquelas pessoas que eu falei que eram crentes, eram fiéis a Deus, mas que também sofreram, passaram por problemas, dificuldades, privações? Sim, essas pessoas que estão ali no capítulo 11 de Hebreus. E o autor de Hebreus, ele está dizendo para nós, olha, nós estamos no mesmo patamar que essas pessoas, nós estamos no mesmo estágio dessas pessoas, nós estamos na mesma corrida dessas pessoas. E o que Deus quer que nós façamos é que nós não paremos, é que nós não desanimemos, mas que nós consigamos esperar confiadamente no Senhor. Deus, Ele nos prometeu uma vitória. Deus tem nos prometido inúmeras coisas além desta vida, não só nesta vida, mas muito mais além desta vida. Aquilo que Deus prometeu para mim, está preparando para mim e para você, como diz João, nós não somos nem capazes de mencionar ou de imaginar de tão quão belos, quão maravilhosos são as promessas do Senhor para nós, mas nós temos que esperar. E enquanto esperamos, o esperar aqui não é você comprar uma casa de praia, deitar numa rede e ficar ali. Não é esse esperar. O esperar remete à minha fé em confiar, a minha fé em depender cabalmente do Senhor, da ajuda do Senhor, para passar o que eu estiver passando, e quando eu chegar no final dessa carreira, no final dessa jornada, no final dessa corrida, Deus está lá me esperando, eu estou lá
diante de Deus. Deus, depender do Senhor é depender somente dEle. Ele é a nossa fonte de ajuda, Ele é a nossa fonte de graça, Ele é a fonte em todos os tempos, em qualquer necessidade que nós precisamos. Então nós precisamos desembaraçar. E talvez o que mais estamos nos embaraçando hoje é a falta de fé, é a falta de esperança, é a falta de confiança. Porque não é falta de textos bíblicos, não é a falta de ter pregações na internet. Não, não é isso. Pelo contrário, nós estamos saturados, né? Saturados de tanta mensagem que temos, de tanta explicação que temos, de tanta pregação, de tanta música, de tanta coisa. E isso vai deixando a gente saturado, esgotado, às vezes até cheio. Então o problema não está na palavra ou nas mensagens que temos, mas o problema está em nós. Temos tantas oportunidades de estarmos firmes com Deus, de estarmos esperançosos em Deus. E essa esperança aqui, irmãos, não é aquela coisa vazia que hoje eu estou, amanhã eu não estou, não. Essa esperança aqui é ficar. Eu estou aqui, ó, eu estou à espera do retorno do meu Senhor Jesus Cristo. Eu estou à espera do meu encontro com o Senhor Jesus Cristo. E enquanto eu espero o meu Senhor Jesus Cristo, irmãos, eu quero viver para a honra e glória dEle. Eu quero viver para que Ele possa se orgulhar da minha vida. Eu quero viver cada instante da minha vida cumprindo a carreira que me está proposta. Porque essa nuvem de testemunhas, todos eles já chegaram na linha final. Já passaram a linha de chegada, irmãos. E todos eles, é como se eles tivessem chegado ali e agora eles foram para a arquibancada, dizendo, olha, eu sei que você consegue. E eu quero te dizer uma coisa, se tem alguém que está nessa arquibancada, lá no topo, é o nosso Senhor Jesus Cristo, olhando para mim, olhando para você e dizendo, eu sei que você consegue. Eu sei que você pode chegar lá. Afinal de contas, eu morri por você, eu dei a minha vida por você. Eu quero que você não perca essa esperança de um dia estar comigo aqui na glória, de um dia se juntar a mim, ao meu Pai, ao Espírito, estarmos eternamente juntos para um gozo pleno, completo, na glória que Deus tem reservado para nós. Então, irmãos, corramos com perseverança, não é de qualquer jeito, a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a nossa esperança precisa estar no Senhor. A minha esperança, para ela ser viva, ela precisa estar em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Não adianta, independente da sua crença, independente do seu crédulo, se você espera em qualquer outra entidade, em qualquer outra deidade, a sua esperança não é uma esperança viva, porque esperança viva é esperar no Senhor. E eu quero dizer que quando nós corremos espiritualmente sem cansar. Nós caminhamos firmemente, sem desfalecer, sem titubear. E eu quero concluir a mensagem de hoje dizendo que não sei como está a sua esperança nesta noite, neste dia, nesta tarde. Não sei em quem você tem esperado, mas eu quero te dizer com toda certeza que eu tenho, com toda a fé, que a palavra nos garante que você pode hoje renovar as suas forças. Você pode renovar o seu ânimo. Você pode sair dessa situação. Você pode passar por cima dessa depressão. Você pode sair vitorioso. Não estou dizendo que você tem que abandonar tratamento. Não estou dizendo que você tem que abandonar remédio. Não, não é isso. Eu estou dizendo que o melhor tratamento que nós vamos ter é Jesus Cristo. É confiar nele, é esperar nele, é ter aquele desejo
que essa vida vai passar, e isso é uma realidade que todos nós sabemos. Mais cedo ou mais tarde, eu e você não estaremos mais aqui. Mas a pergunta que fica é, em que nós estamos esperando? Onde nós estamos esperando? O que vai ser de nós quando acabar essa vida? Eu sei de uma coisa, eu resolvi um dia confiar em Jesus, e eu tenho até aqui esperado plenamente no Senhor. Mas a minha esperança, ela ainda está pulsando, igual a esperança de Simão. Vamos lá para Lucas, para nós concluirmos a mensagem de hoje à noite. Lucas, jamais deixe de esperar no Senhor. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 25 diz assim: Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Sabe, meus irmãos, talvez essa é a esperança que todos nós precisamos ter. Talvez essa é a esperança que todos nós precisamos ter um conserto no nosso coração, para que nós voltemos a ter esse tipo de esperança. Talvez essa é a esperança que os nossos familiares precisam. Simeão, ele queria ver a salvação de Israel. E no dia que ele abraçou Jesus, no dia que ele viu o menino Jesus sendo levado ao templo para ser apresentado, ele pega esse menino no colo, abraça esse menino e louva a Deus, dizendo: Senhor, agora eu posso morrer. Senhor, a minha vida está cumprida, a minha carreira já está cumprida. Pode me despedir em paz, porque a minha esperança ela está aqui nos meus braços. Hoje nós não precisamos pegar Jesus nos braços para termos a certeza que nós vamos morrer em paz. Mas nós podemos abrir o nosso coração e dizer: Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Vem, entra na minha vida, faz-me morada, limpa o meu coração, para que eu possa ir para a glória, morar contigo para todo sempre. Essa é a esperança que o mundo precisa. É disso que nós precisamos, irmãos. E não de tanta coisa que tem se falado em nossos dias. Amém? Esperança viva é esperar no Senhor. Aqui nós temos as promessas. Força diária. Elevar-se diante das tribulações. E a capacidade de correr e de caminhar conforme filhos de Deus. Vamos orar? Meu Pai, obrigado. Obrigado porque Jesus é real, Jesus veio a este mundo. E um dia o Senhor me deu a oportunidade de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. O Senhor sabe como que eu tinha necessidade, Deus. Necessidade de a minha alma ser acalmada, da paz que o Senhor tem nos oferecido. Senhor, hoje eu sei que a minha esperança não é em vão. Eu sei que a minha fé, ela não se baseia na religiosidade, naquilo que as pessoas ensinam. Mas, Senhor, eu sei que muitas pessoas, ainda hoje, em pleno século XXI, não confiam no Senhor. Não sabem, Senhor, que
assim que morrer, estarão fadadas ao castigo eterno. Mas eu oro principalmente por esses, Senhor, que ainda não te conhecem, que possam conhecer a graça reveladora do Senhor e possam abraçar Jesus em seus corações e ir para o céu juntamente conosco. Senhor, esse é o meu desejo, esse é o meu pedido, e que a tua igreja seja revigorada da força, da capacidade, do poder de elevar-se, Senhor, acima de qualquer problema e esperar totalmente naquilo que o Senhor tem para nós. Seja ainda nesta vida, ou seja após esta vida. Nós oramos em nome de Jesus e te damos graças pela mensagem de hoje à noite. Amém. Amém, meus irmãos. Deus te abençoe, Deus te guarde, tenha você uma ótima semana e fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um grande abraço.